Ah, você quer uma caneta, Augusto? Está aqui? Então vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso irmão Augusto. Bom dia, telespectadores. Estamos aqui no ar para transmitir a verdade e o conteúdo da palavra de Deus, um esclarecimento para o seu coração. Vamos começar lendo a Bíblia, um texto, apenas um versículo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Com a entrada do pecado no mundo, eu queria falar sobre 3 ataques do pecado ao ser humano. Deus tem a solução, mas o pecado primeiro ataca a mente. Em segundo lugar, o pecado ataca a nossa vontade. E em terceiro, o pecado ataca a nossa consciência. É possível uma pessoa ser excepcional em certos aspectos, ter uma boa profissão, um bom intelecto, uma boa mente, um bom pensador, mas esta pessoa está despreparada para as realidades espirituais. A Bíblia ensina que tem um véu que encobre nossa mente e que precisa ser removido para que possamos conhecer a Cristo, para que possamos chegar a Deus. Então, o pecado afetou a mente do ser humano. Ele pode ser um brilhante cirurgião, um cientista. Em qualquer área da vida, ele pode ser um expert bom. Porém, a Bíblia diz que com o pecado, o nosso espírito morreu, a mente foi afetada e há uma grande confusão, dúvida, falta de esclarecimento, escuridão na mente daqueles que não têm Cristo. A mente fica confusa, nebulosa, não consegue compreender a realidade da vida. O homem pode estar o homem mais preparado para a vida humana, ele se encontra despreparado para sentir a paz, para conhecer a Deus e para ter certeza da eternidade com Deus. Então, o pecado afetou a nossa mente. Por isso que Paulo, escrevendo aos gregos de Corinto, porque os gregos, a Grécia é o país da filosofia antiga, grandes filósofos habitavam na Grécia, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenofonte, Pitágoras, muitos filósofos, o qual o apóstolo Paulo, pregando no Areópago de Atenas, citou alguns deles, e naquele sermão sobre a criação do mundo, chegando até a ressurreição de Cristo, muitos não creram na ressurreição, mas alguns creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris e outros. Você pode ler isso em Atos capítulo 17, quando os gregos chamaram Paulo de paroleiro tagarela. A mente intelectual dos gregos não podia compreender a simples mensagem da cruz que nós acreditamos. A Bíblia diz que pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Nada foi feito de matéria já existente. Deus criou tudo do nada. Então a mente humana, afetada pelo pecado, ela não tem condições de si mesmo de conhecer a Deus. Mas eu queria dizer outra faceta do ser humano onde o pecado atuou. O pecado
ataca a nossa vontade. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Existem milhões de pessoas que detestam os seus vícios, ao mesmo tempo os ama e não querem deixar. São escravos do álcool, das drogas, dos tóxicos. Essas pessoas possuem características que detestam, mas são impotentes para lutar contra eles. Jesus disse: quem vive pecando é escravo do pecado, mas se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando aceitamos a Cristo, meu prezado ouvinte, recebemos de Deus uma nova vontade, uma nova disposição, uma nova inclinação, uma nova energia, tudo novo. Disse Paulo: se alguém está em Cristo, tudo se fez novo. Então, o crente, ele tem uma vontade transformada pelo Espírito Santo. Ele tem a vontade de Deus. Ele tem vontade de conhecer, vontade de adorar, vontade de se aproximar, como diz o Salmo de Asaf, Salmo 73, 28, diz: bom é para mim me aproximar de Deus. É muito bom se aproximar de Deus, ter essa vontade espiritual que outrora não tínhamos, porque o pecado tinha, além de afetar nossa mente, não tínhamos o raciocínio, a inteligência espiritual, que Paulo fala aos Colossenses 1 e 9. O pecado também afetou a nossa vontade. Paulo também explica isso em Romanos 7,15 e 7,19. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E Paulo até diz: o pecado habita em mim. Então o pecado afetou seriamente a nossa vontade. Temos pouca vontade espiritual, temos pouca inclinação. Mas vou citar para você o Salmo 138, 2. Disse o salmista: inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei e engrandecerei o teu nome e a tua palavra, porque a tua palavra está acima do que o teu próprio nome. Inclinarei para o teu santo templo. Essa é uma nova inclinação, uma nova vontade, um novo querer. Em Filipenses 2:13, Paulo diz assim: Deus é que opera em vós, tanto querer como o realizar. Muitas pessoas querem ser crentes, mas estão escravizadas na sua vontade. Fazem tentativas, mas não conseguem. Mas quando a pessoa, pelo Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, a força, a vida que há na palavra de Deus, faz com que a pessoa tenha uma reflexão séria e profunda e pode decidir aceitar a Jesus como Salvador. Em terceiro lugar, o pecado, além de afetar a nossa mente e a nossa vontade, ele afeta uma área muito sensível, uma área que faz as pessoas muito sofrer, a consciência. O pecado afeta a consciência. Como assim? Começamos a ficar muito lento para perceber a aproximação da tentação e do pecado. É como contar uma mentira. Na primeira vez passamos adiante uma inverdade, aquilo que nos aborrece, mas com a repetição do fato, a consciência deixa de ser o nosso guia. E pouco depois, o hábito já arraigado, passamos a pensar que a mentira é verdade. Perdemos a sensibilidade às coisas que sabemos serem erradas. Então,
o pecado afeta a consciência e a pessoa chama o bem de mal e o mal de bem. Tem pessoas que dizem, a minha consciência, o que manda é a minha consciência. Mas olha, quando você aceita Cristo, aceita a fé cristã, você tem uma pura consciência, como Paulo diz a Timóteo. Guarda o mistério da fé cristã numa pura consciência. O crente tem que ter uma boa consciência. 1 Timóteo 1,5, Paulo diz, o fim do mandamento é o amor de um coração sincero, uma fé não fingida e uma boa consciência. Cristo dá uma boa consciência. Você chama o certo de certo, o errado de errado. Quando a consciência de um homem está acabada, ele emprega toda espécie de desculpa para justificar suas ações. Por exemplo, ele coloca a culpa na família, no sócio, na firma, na empresa. Ele trapaceia no imposto de renda, porque as leis são injustas. É infiel à esposa, reclamando que ela é fria, ou ele é egoísta. O mal e o bem já não existem, e a vida toda é vivida em tons neutros. É uma espécie de cupim que vai corroendo por dentro. Como diz o ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, o pecado estragou o ser humano. Ao escolher o pecado afetou a mente. O homem natural não compreende Deus, não compreende o caminho de Deus e não teme a Deus. O pecado afetou a nossa vontade. Não temos vontade suficiente de amar a Deus. Você pode amar a família, você pode se sacrificar, naturalmente falando, mas você não tem aquele toque a mais que o cristão tem. O cristão, ele ama a Deus, ele faz o certo não porque é certo. O cristão faz o certo para agradar a Deus. Antes de conhecermos a palavra de Deus, agíamos de qualquer maneira, porque não tínhamos o sentimento de agradar a Deus. Agora você faz o certo porque agrada a Deus. E no Salmo 149 está escrito, Deus se agrada do seu povo. Em 1 Coríntios 10:5, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que a maioria no deserto foram prostrados no deserto, caíram em pecado, e o Senhor não se agradou da maior parte deles. Mas, por outro lado, no Salmo 149 está escrito, Deus se agrada do seu povo. Então, nós, cristãos, fazemos o que é certo, não porque é certo, mas porque queremos agradar e não desagradar ao Senhor. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o guia, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos conserva a fé. O Espírito Santo é o espírito de sabedoria. O Espírito Santo é o espírito de temor a Deus. O Espírito Santo é o espírito de inteligência. É o amor de Deus. Somos sustentados por este amor. Paulo diz em Romanos 5:5 que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o homem espiritual, ele tem uma mente nova. O homem espiritual tem uma vontade nova. O homem espiritual, ele tem uma boa consciência.
Para ser espiritual, você precisa vir a Cristo. Existem 3 tipos de homens. O homem natural, que não conhece a Cristo. Por exemplo, hoje eu vinha para cá, quero dar esse pequeno exemplo, ilustração. Hoje eu vinha para cá, no VLT, as pessoas sem falar nada. E eu comecei assim, você que é mais velha que eu, pode sentar. Eu falei para uma menina de 12 anos, você que é mais velha que eu, pode sentar. Por que eu sou mais velha? Porque você vai demorar mais tempo para morrer. E ela falou, não, eu posso morrer antes de você. Aí eu perguntei, você está preparada para morrer? Aí ela falou, como é que se prepara? Aí eu comecei a falar do evangelho e todos ouviram no VLT. E ela começou a gostar da conversa, do diálogo. Eu cheguei a falar para os adolescentes ter cuidado com aquilo que vê na internet. E a conversa foi se desenrolando, até cheguei a ensinar que em São Francisco, na Califórnia, já existe a igreja de Satanás e ela não sabia. A conversa chegou em vários assuntos de doutrina a viagem todinha. Ela perguntava, eu respondia, ela perguntava, eu respondia. E eu me lembro de ter falado assim, não coloque nada no lugar de Jesus, porque Jesus chamou até os sacerdotes de hipócritas. Uma coisa é ter Jesus, uma coisa é saber sobre ele. Aí eu perguntei para a menina, você tem Jesus? Ela, eu quero ter. Eu sou adventista. Olha, precisa ter. Ela dizia, você descobriu nessa palestra, menina, que não adianta ser judeu, muçulmano, não adianta ter religião, tem que ter o Salvador? Entendi. Como você explica a Bíblia citando textos? Nunca vi assim. Aí quando ela se levantou para descer numa estação antes, eu falei para ela, leia o Salmo 19, versículo 13. Há recompensa para aqueles que guardam a palavra de Deus. Há recompensa para o justo. Você lê a Bíblia? Leia. Continue lendo e se desapegue da religião criada pelo homem. Aceite Jesus como seu Salvador. A conversa entrou sobre música, sobre arte, sobre literatura. Ela me perguntava tanta coisa. E eu tinha que ter a resposta na ponta da língua. Eu fico muito entusiasmado quando tem pessoas que não é crente no auditório. E todo mundo querendo saber a resposta. Hein, pastor Martinez? Todo mundo, a menina perguntava e todos olhavam para mim esperando o que eu ia falar. Então, na hora que ela desceu, eu falei assim, menina, você estuda? Estudo. Então, fale de Jesus no colégio. Espalhe a sua pequena semente, porque a semente cresce. Deus multiplica a fé. Então é isso. A mente foi afetada pelo pecado, então as pessoas não conhecem a verdade. Para conhecer a verdade, precisa vir a Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante notar a ignorância das pessoas em relação aos valores espirituais. E a menina estava com o uniforme de colégio, parece que ela tem bons princípios, mas ainda tem muita ignorância a respeito do conteúdo bíblico. E quando ela falou que é adventista, lembrei do pastor. Ah, se o pastor estivesse aqui... Mas é assim, nós precisamos citar a Bíblia. Citar a Bíblia. Cite a Bíblia. E o Espírito Santo vai agir. Lá em Isaías 55:11, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para qual eu a enviei. Então, irmãos e prezados ouvintes, a palavra de Deus é que criou todas as coisas.
Tudo foi criado pela palavra. Deus é um Deus criativo. Deus é vida. E a vida não foi criada. A vida sempre existiu, a nossa mente é muito limitada para entender essas coisas. Um ser superior, supremo, que nunca foi criado. Não sabemos o tempo, a época, nenhum teólogo sabe, quando Deus quis criar o mundo angelical e quando Ele quis criar o universo. Só sei de uma coisa. No Salmo 135, 6, ele diz: tudo que há no céu, na terra, no mar, em todos os abismos, Deus quis criar. Em Apocalipse 4, 11, está escrito: tudo foi criado pela sua vontade. Então, prezado ouvinte, Deus quer criar em você uma nova mente. Se você tem dificuldade com o pecado, é dominado por pensamentos tristes, por pensamentos de malícia, por pensamentos de soberba, por perturbação, Deus quer te dar uma nova mente. Se você se sente fraco, impotente para ir à igreja, impotente para ser alegre como os crentes são, cantando hinos, Deus quer te dar uma nova vontade. E se você chama o mal de bem e o bem de mal, Deus quer te dar uma boa consciência para você chamar o bem de bem e o mal de mal. Então o pecado afetou a mente, a vontade e a consciência. O Espírito Santo te dá uma nova mente. Ezequiel profetizou, capítulo 36, versículo 26. E vos darei um novo coração, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração obediente. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração inteiramente fiel. Entendeu a palavra de Deus? Onde o pecado abundou, a graça de Cristo superabundou. Hoje, você pode ter uma mente renovada, uma nova vontade e uma consciência que não mais te acuse de coisas erradas que você fez no passado. Se alguma coisa te acusa, dobra o teu joelho e fala: Jesus, isso me acusa, mas o Senhor é aquele que veio para perdoar e para limpar. Purifica meus pecados, purifica minha consciência. Como diz em Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo purificará as nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Receba de Deus uma nova mente, uma nova vontade, uma nova consciência. Agora vamos orar, agradecer por esta palavra. Senhor, ó, o Senhor deu a palavra. Salmo 68, 11. O Senhor deu a palavra. O Senhor é aquele que nos alimenta, porque Tu é o nosso pastor. Abençoa todos que ouviram esta palavra, que possam passar adiante. Que tudo seja novo dentro de nós, seres humanos, cheio de falhas e fraquezas. Mas que a força e a vida que há na Tua palavra possa nos sustentar a nossa fé. Senhor, alimenta a fé, aumenta a nossa fé, frutifica, ajuda Teu povo a levar a Tua palavra mais a sério, ter vontade de comunicar àqueles que nada sabem. Que a gordura da Tua palavra e a doçura da Tua palavra, como diz Neemias, seja levado a muitos que não têm nada preparado para si. Vemos um mundo cru, um mundo sem noção do Teu caminho. E que a igreja possa ter essa grande missão de apenas dialogar com a humanidade, corpo a corpo, mano a mano. Eu te agradeço por aquela menina de 12 anos que saiu sorridente depois daquele diálogo,
quando ela entendeu muitas coisas que não entendia. Quando ela disse que era adventista, eu falei, não, você não é adventista, você é pecadora. E Jesus diz em Mateus 9,12, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ela regalou o olho para mim e sentiu que era pecadora. Eu vi uma lágrima botar nos seus olhos. Uma menina de 12 anos, olhos azuis, com o uniforme do colégio. Ela deixou de lado o pensamento de religião e entrou na tua palavra. Que possamos dialogar mais com todos aqueles que estão esperando uma palavra. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por esse momento. Amém.